Bom dia pessoal. Hoje não. Não dizer que tá não tão. Hoje está um dia maravilhoso, nublado. Mas hoje não vai ser um dia que eu vou postar um vídeo meio empolgante, que hoje eu tô meio. Como é que eu posso dizer? Meio preocupado, na verdade. Sabe que as coisas não são fáceis. A vida não é fácil, às vezes a gente se debate com algumas coisas que abalam a estrutura, né? Então, mas a gente tem muita fé e tem que colocar Deus na frente e continuar, né? Tomando um chimarrão aqui. Mas essa noite me deu uma crise de ansiedade. Meu Deus, alguém já teve ansiedade aí? Você já sabe como é que é. É difícil eu conectar essas coisas na minha cabeça. É difícil, tive pesadelo. Meu Deus do céu. Horrível. Parece que quando tu acorda assim, parece que tu ficou acordado a noite toda correndo, sei lá. Mundo espiritual é, pra quem não acredita, é real. Para quem entende um pouco do bíblico, da palavra de Deus que está escrito na Bíblia, que acho que também muitos espíritas acreditam em espíritos. Então, o que seria um mundo espiritual? Acredito muito nisso. A Bíblia fala muito disso, para quem não lê ou não conhece um pouco. Realmente é real, gente. O mundo espiritual é real. Às vezes não sei se um dia tu já sonhou, já se sentiu assim. Às vezes quando tu acorda, tipo, tu pesado assim, tipo, como se tivesse corrido a noite toda. Ou quando tu lembra de algumas partes de sonho assim que aconteceu e tu se sente mal, isso é um mundo espiritual. Isso é teu espírito brigando, né? No caso, tendo um confronto no mundo espiritual, a tua carne tendo um confronto no mundo espiritual. E é real, a gente tem que orar bastante, porque às vezes se depara com isso. Eu acredito que no mundo espiritual a gente tem outro tipo de... Tá acontecendo outras coisas, entendeu? E às vezes debate com isso, com o que a gente vive agora, e no mundo espiritual tá tendo outros conflitos, outras coisas. Eu acredito que às vezes coisas boas e coisas ruins. Então, quando se debate ali, que se confrontam, acontece isso, acredito. Então, eu me acordei bastante devido às coisas que todo mundo tem, né? Preocupação, bastante ansiedade, tive pesadelo, sonhei bastante. Mas acredito que isso é um mundo espiritual, por isso que a gente tem que orar bastante, ter fé e tentar ter sempre a mente positiva, porque senão a gente cai numa escuridão fatal. Por isso que muita gente cai em depressão e coisas, porque aquilo confronta a tua carne, o mundo espiritual bate com aquilo, confronta a tua carne e se tu ser fraco, tu cai. Se tu ser fraco, se tu tá passando por algum problema, ou tem sonhos, ou tem alguma coisa que tu quer fazer e não dá certo, isso às vezes, se tu for fraco e não ter fé, não colocar primeiro e ter força, às vezes tu te debate numa coisa. Tu te debate ali, tu acaba caindo em tristeza, em depressões muitas vezes, então é complicado. Então eu acredito que o mundo espiritual é real, gente. Para quem não entende um pouco, é muito real. E a gente tem que ter cuidado. E por isso que a gente tem que estar sempre reforçando o nosso espírito com coisas boas, com leitura, com palavras, então, com coisas que tu se sente bem. Quando eu tô meio abalado, assim, preocupado às vezes, né? Eu procuro escutar louvor bastante, ou escutar músicas alegres que eu gosto, brincar. Então,
hoje. Eu acredito que na nossa volta tá tendo uma guerra espiritual muito forte. Então eu acredito que pode ver, às vezes o dia pode estar bom, mas tu tá pesado, entendeu? Às vezes o dia tá ruim, tu conforme tá. Às vezes, não sei pra quem, algumas pessoas, não sei, se vocês conseguem sentir, eu consigo sentir, tipo, energias, assim. Hoje tá pesado. Até com pessoas, se eu vejo que a pessoa tá ali braba ou triste, eu consigo sentir aquela energia, entendeu? Essa energia não tá. Então são confrontos espirituais, na nossa volta ali, que muitas pessoas não acreditam, né? Mas muitas acreditam também, mas eu acredito que se nesse mundo tudo é capaz, não acredito, se tu acredita na morte, tu acredita na ressurreição, se você que acredita em outra vida, então, entendeu? Sei lá, às vezes debatem situações que tu fica eu me pergunto, se um dia a gente morrer, como é que vai ser? Tipo, quando eu durmo, assim, será que eu vivo outra vida? Dormindo? Outra vida, porque geralmente tu acordas, tu dorme e tu sonha que tu é rico, tu sonha que tu tá vivendo em outro lugar, outra cidade, outro país, tipo, então, tipo, será que isso ali foi só um sonho ou será que isso ali é a vida espiritual? Quando tu dormiu, apagou, tu já não tá mais neste mundo, mundo carnal, tu já tá no mundo espiritual. Será que aquele é outro mundo? Será que se um dia nós morrer, nós vamos viver essa parte até nós chegar aos céus, que eu acredito, né? Até ter o juízo final. Muitos não acreditam, muitos acreditam que eu acho que acreditam nisso, né? Morreu, tu continua vivendo outra vida no espiritual e assim vai. Pode ser também, sei lá, mas o mundo. Nossa, tem muitas perguntas, né? Religiões, eu adoro religião, porque cada religião tem uma resposta para isso. E eu vou te dizer, e todas, eu acredito que ninguém tem a resposta certa. Até tu provar que tu morreu e ressuscitou, que nem Jesus Cristo, você não tem, ninguém vai ter essa resposta, entendeu? Eu não sei o que pode acontecer depois da morte, ou você não sabe. Então, acredito que uma das melhores, acho que profissão e coisas é religião. E assunto para se tratar é religião, que são muitas dúvidas, são muitas respostas e milhões de diferentes respostas e dúvidas de pessoas diferentes. Tu preparar para muitas vão se confrontar e muitas vão se concordar, mas a religião é uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem, porque tu nunca chega à resposta exata. Se tu for ver, né? Separando religiões, juntando o que cada uma pensa, entendeu? São milhares de respostas e milhares de perguntas que muitos também não têm respostas. Chega num ponto, mas naquele ponto não consegue mais ter essa resposta. Porque que eu acredito que depois da morte, eu acredito no bíblico, né? Que a gente, até Deus voltar ou existir isso, eu acredito que a gente vai ficar no mundo aqui espiritual, pagando o que seria o nosso castigo, acredito, ou que seria, eu acredito, não seria castigo, eu acredito que a gente morreria e ficaria aqui, vagando. Por isso que existe um mundo espiritual. A gente dorme e fica aqui, em outro mundo, até nós ir que é o bíblico, que é escrito ir pro céu, né? Mas que é bíblico, que até a volta de Deus a gente vai ficar, acredito, vagando, né? Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, mas eu acredito nisso. Então são milhares de perguntas, mas acredito que o mundo espiritual realmente é verdade. E eu gosto muito de falar sobre isso, de ter respostas sobre isso, acho muito legal. Eu acho uma das coisas
mais complexa de se estudar é religião, porque religião até então ninguém explica, ninguém consegue entender. Até chegar a Deus, ninguém consegue explicar, entendeu? A religião ela vai de diversas maneiras, mas quando chega na parte de Deus, explicar Deus, como ele surgiu, como ele é, ninguém sabe explicar. Então, todas as religiões, elas tem uma ponta só, que é Deus. Só que quando chega ali, entendeu? Ninguém consegue explicar. Mas antes disso, não tá na hora ainda. Mas antes disso, são várias respostas, várias perguntas de todos os tipos de religião. Todas explicam de um jeito como é Deus, de como ele se comporta, como ele é. Cada religião tem um modo e acreditam que ele é de tal modo, só que todos acreditam num só Deus. Se tu for ver, existe outras religiões que tem vários deuses, vários santos. Tem Deus da água, Deus do sol, mas se tu for pesquisar, existe um criador só. Todas as religiões vai falar de um só. E cada religião vai se comportar de uma maneira. Vai levar essa explicação de Deus de alguma maneira. Até chegar, mas todas não conseguem chegar num consenso e não conseguem explicar. Não conseguem. Por isso que muitos acreditam no meteoro, que veio e surgiu o mundo, que também não tem teoria para isso, não existe, tem teoria. Então, para mim, Deus é um só, e é o que é o do Evangelho, só que para mim também é bom a gente estudar, às vezes, a maioria das religiões também. Então, muitas religiões têm santos, tem outros adoradores, mas se tu for ver, para eles também acreditam nesse mesmo Deus que nós. Só que eles levam uma política de Deus, às vezes, diferente do que é o Evangelho, a igreja evangélica. Mas se tu for estudar bem, eles também, muitos acreditam nesse mesmo Deus que nós, só que explicam de outra maneira. Tentou chegar, mas quando chegam no explicar, mas como é que esse teu Deus, como ele criou, quem criou ele, como ele surgiu, ninguém chega nessa resposta, independente de religião. Ninguém consegue explicar Deus, ninguém consegue ter a resposta de como ele se criou, como ele é, ninguém. Por mais que esteja a Bíblia, tudo, que os discípulos de gente que já teve visão de Deus, de Jesus Cristo sim, mas de Deus não, entendeu? Então ninguém consegue, por isso que tem um louvor que diz que Deus é inexplicável, ninguém consegue explicar Deus, isso é real. Então, cara, a religião é uma coisa muito boa de se estudar, de se falar. Já falei com várias pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas ateus, e é muito bonito de se ver perguntas e de confrontos, de dúvidas que tem. É legal, mas é uma das coisas mais, acho legal de se conversar, de se perguntar. Se você tem a resposta, você sabe quem é Deus? Na sua opinião, no seu coração, você acha que acredita que sabe quem é Deus? Você já chegou, você já teve uma visão de Deus, você conhece Deus? Você tem alguma opinião de como seria Deus? Eu não, porque eu acredito que eu sinto Deus. Eu não acredito que eu sinto Deus, eu acredito que o Espírito Santo, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu acredito que eu não sou capaz de... Eu acredito que na Terra não existe ninguém capaz de Deus se apresentar, mostrar a face dele, como ele é, porque nós somos pecadores, então... Mas acredito, não sei, não sou Deus para também poder dizer assim, vocês não são ninguém capaz na Terra de que eu possa me mostrar, mas acredito que a gente sente Deus. Acredito que Deus já está dentro de nós, já.
A gente já nasce com ele. Muitos expulsam ele de dentro, soltam ele, não aceitam ele. E muitos aceitam. É isso, cara. Deus para mim é bondade, tudo luz, né? Onde habita Deus existe amor. Então, quando não existe Deus, não existe amor. E se existe ódio ali, não existe Deus, entendeu? Se existe coisas ruins, não existe Deus. Mas também tem coisas que a gente pode pensar, mas a pessoa é ruim e não tem Deus. Às vezes ela tem Deus, só que ela tem feridas que ela não consegue curar, cicatrizar. Feridas que não consegue cicatrizar, mágoas. Isso impede que Deus haja, acredito eu, haja na sua vida. São feridas, cicatrizes. São a ignorância do homem, o perdão, principalmente, né, que é o que diz nos mandamentos aí. Isso também acredito que Deus se afaste de você. Entendeu? Não que ele não queira você, que ele não é você, porque ele é o nosso criador, nosso pai. Então ele nunca é que nem um pai e um filho. Eu posso estar magoado com meu filho, eu posso ter milhões de filhos com meu filho, mas eu tô lá de longe, cuidando ele. Um pai nunca fica longe do filho. O pai nunca deixa de cuidar, eu posso estar longe, mas eu acredito que se eu estiver perto, ou largo tudo e vou se acontecer alguma coisa, como se qualquer família, entendeu? Então, só que isso são feridas, são ignorância da própria carne do homem, da pessoa, de não, entendeu? De não curar aquilo, que aquilo só vai fazer mal pra você mesmo, só pra você, pra mais ninguém. Essas feridas, tu não acha que eu sendo rancoroso, eu guardando essas mágoas que eu carrego desde a infância, desde, sei lá, claro que faz muitas vezes, não é culpa nossa, são coisas que lá de trás, coisas que a gente carrega dos nossos pais, acreditam, entendeu? Não existe, cara, pode ter certeza, isso sempre vai existir. E esse negócio que eles falam que nós somos espelho dos nossos filhos, é verdade, pais, é verdade, pode ver. Se teu filho cresce vendo tudo estudando, pode ter certeza que lá na frente ele vai estudar, ele vai ser uma pessoa estudiosa. Se teu filho vê tu a vida toda estudando, não vê, eu tô trabalhando, 2, 3 serviços, lá na frente ele não vai ser um vagabundo, ele vai ser um trabalhador, porque ele viu tu a vida toda trabalhando, entendeu? Ele viu a vida toda tu trabalhando. Mas no meio do caminho, ele se separou, os pais se separaram, teve aquilo lá, meu filho, hoje ele não gosta, ele não faz isso, porque teve alguma intermediária ali, entendeu? E aconteceu aquilo, mas os filhos sempre vão ver. Daí lá na frente o meu filho bebe, meu filho se separou, meu filho faz isso, porque ele viu, isso fica dentro do teu autoconsciente, pode acreditar, tô falando como experiência própria, pai separado, só que eu não aceitei isso pra mim, entendeu? Depois que eu tive, todos os meus parentes vão ver hoje isso, meu pai, de repente todo mundo sabe como é que foi. A minha vida não foi fácil, eu tive pai separado, tive um pai alcoólatra, que hoje ele é curado, graças a Deus, por causa de Deus, acredito em Deus, e eu perdoo ele, mas eu tenho muitas mágoas, tinha muitas mágoas, guardei muito, por muitos anos, eu bebi muito quando era mais novo, eu bebia, chorava, então eu tive guardei muito isso pra mim. Depois que eu tive meu primeiro filho, pra mim, disse assim, não quero isso pra mim, não aceito isso pra mim, não quero isso. Então eu não quero que o meu filho carregue isso, esteja esse espelho de mim. Então hoje eu não bebo socialmente, mas eu não faço, acredito que eu não faço 1% do que eu já vi acontecer na minha família. Então acredito que a gente tem que ter esse cuidado, sempre que a gente é o espelho. Nossos pais, o espelho, a gente acaba guardando isso mesmo não querendo. Então é isso que eu digo. E às vezes é disso que a gente tem que se livrar, se aceitar, se dizer assim, eu não quero isso pra mim.
botar isso pra fora, porque isso às vezes não vai fazer mal pra você que tá guardando isso de qualquer um, de qualquer pessoa, que seja de qualquer situação. Não é, vamos dizer, não é meu pai que tá fazendo mal pra ele. É eu que tô fazendo, eu que tava fazendo mal pra mim, porque era eu que sentia isso. Então quando eu disse assim, não quero mais, e eu não vou ter isso pra minha vida, e nem de espelho com meus filhos, eu me perdoei, porque eu guardava isso pra mim, eu perdoei ele, e não vivo isso, entendeu? Não passo isso para meus filhos. Muita gente carrega isso junto e passa, às vezes até sem querer. Às vezes nem se dá conta de que está passando a mesma coisa que teve lá na infância para os seus filhos, entendeu? Então você que teve muitas coisas na vida aí, passou por muita coisa e guarda até hoje, não consegue se livrar ou realmente não se dá conta, às vezes quando acontece e vê lá o que eu fiz, para na frente do espelho e pensa assim, o que eu tô fazendo? O que eu passei lá atrás? É isso que eu quero pra mim? É isso que eu quero pra minha família? É isso que eu quero? Mesmo que não tenha filho, uma pessoa que passou por traumas, tem traumas de pais separados, às vezes, de abuso, né? Às vezes não tem filho, não tem ninguém para passar, mas fica com aquilo trancado e leva para a vida toda. Para pensar. Você não pode ser dependente disso. Isso vai te matar aos poucos. Isso vai te prejudicar, trancar a tua vida. É real isso? Olha pra mim, é real. Tanto que eu falei no começo, do mundo espiritual, é real. Isso vai te prejudicar. Não está prejudicando a pessoa que fez. Está prejudicando você. Não se livra disso. Isso não pertence a você. Não é obrigado a tu carregar uma coisa que foi dos seus pais, que foi... Você não é obrigado a levar para a vida toda. Você tem a sua própria escolha. Como eu tive a minha. Você não adianta depois lá na frente você fazer e você botar a culpa nos seus pais, não. Ah, porque meu pai foi assim também. Ah, não. Essa culpa não é sua. Você não tem que carregar essa culpa. Você não tem que ser igual ao seu pai, ou seus pais, ou qualquer outra pessoa, entendeu? Que seja que você guarda. Você não tem que ser igual. Você escolhe suas próprias vontades, seu próprio caminho. Então, se você é assim e isso tá te prejudicando, faz mal para você, se um minuto da sua vida você para e diz assim, mas o que eu tô fazendo? O que eu fiz? É porque você já sabe que isso tá fazendo mal para você. Então, largue disso, pare, tente, pare, pense e diz, eu não quero, não aceito isso para mim. É o que eu digo, eu fiz com a minha vida. Eu sou um exemplo disso. Muita gente carrega traumas, carrega tristezas, coisas lá na infância. Não se perdoa, não perdoa. E às vezes muitas coisas não dão certo por causa disso. Então, gente, tem que se libertar disso. O próprio culpado somos nós. Não podemos jogar a culpa nos nossos antepassados. Do que a gente pode fazer hoje. A gente pode mudar hoje, na verdade. Então, bora lá, isso só foi uma conversinha. Eu acho que é uma conversa legal, tá? Porque para muitas pessoas, para muita gente, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de falar isso, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu superei muito isso. Já errei muito lá atrás. E Deus sabe que eu me arrependo muito, mas muitas vezes, de muitos erros que eu já cometi, eu botava a culpa, entendeu? Nisso tudo, na minha vida, como foi minha infância, como foi minha família, pais separados, eu vivia botando culpa nisso. Por isso que eu digo pra vocês, quando eu tive a minha família, eu pensei, não, vou fazer diferente. Não quero isso, não vai ser assim. Então hoje, eu posso dizer pra vocês que pra quem me conhece hoje, sabe que se puxar minha vida lá atrás, como foi, com meus filhos, se vocês verem, eu vi vídeos aí eu postando, nunca. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que hoje eu escuto do meu pai e hoje eu escuto da minha mãe.
Eu não sei porquê, também a gente não pode culpar, pode ser que eles também tiveram problemas na infância com os pais, que eu sei que, né, meu pai também, meus 2 avós morreram de cirrose. Então, se eu for culpar meu pai hoje porque ele bebia, porque, né, eu tenho lembranças ruins dele, então imagina, ele também vai poder jogar e dizer assim, mas meu pai, eu culpo meu pai também, que é meu avô, ele pode culpar o pai dele por tudo isso, entendeu? Então a gente vai um jogando a culpa pro outro, então isso tem que acabar. A gente tem que se aceitar e dizer, eu não quero isso pra mim, e acabou, entendeu? Então é isso que acontece. A gente tem que não aceitar esses traumas que a gente já tem, e tem hoje, tem ontem, assim vai tendo, entendeu? A gente não pode aceitar. Você que está escutando aí, não aceite esses traumas, não guarde para vocês, que isso vai fazer mal só para vocês, não para o próximo, não para ninguém, não para eles que já passaram. Vou fazer, tá? Então, é isso que eu quero falar, conversar com vocês. Valeu, galera. Famílias que estão vendo aí. E falando, né? Pra quem me conhece vai sabe como é que foi a minha vida. E eu não tô mentindo, não tô inventando uma história aqui. Tá? Cuida, filho, vai derrubar aqui. Vamos saber que é verdade isso, como foi a minha vida. Entendeu? Como era. Vai dar. Oi, gente. Entendeu? Minha vida não foi fácil, mas muito tempo eu guardei, muito tempo eu culpei meu pai. Ixi, nossa senhora. Muito tempo. Mas depois que eu tive meus filhos, eu disse, não preciso disso não. Hoje todo mundo sabe como é que eu sou, eu faço meus vídeos com meus filhos aí, foi a melhor coisa que Deus colocou. Eu sempre vou falar sobre minha família, sobre meus filhos, que foi o que mudou. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer é falar sobre isso e colocar no seu coração sobre isso, sobre o que Deus está te colocando e te deu para te mudar a tua história. Porque aquilo aconteceu, passou, hoje você faz a sua história. Depois que eu me conheço por gente, eu me tornei um homem de verdade, um pai, eu que escrevo minha história. Então, eu que escrevo o que os meus filhos querem, que eu quero que meus filhos se lembrem de mim e levem como espelho lá na frente, entendeu? É isso aí, pessoal. Compartilha aí, dá um likezinho, comentem comigo aí, vocês que me conhecem aí. Às vezes muita gente só passa, não dá um oi. Vamos conversar comigo aí, vamos comentar sobre isso, o que é, se é verdade ou não. Você que vai parar agora, você vai analisar se é verdade ou não, se eu tô errado ou não, entendeu? Se concorda comigo ou não, porque eu também sou liberado a críticas. É isso aí. Valeu!